Em meio à multidão, ao barulho da multidão, você não consegue ouvir muitas vezes nem a si mesmo e nem a Deus. Que a paz do Senhor inunde sua casa, sua vida, sua família. Espero que você esteja muito bem. E hoje eu vim trazer um tema muito interessante sobre a solitude. O que é solitude e o que é solidão? Eu estive pensando muito sobre este tema, apesar de já praticar a solitude por muitos anos na minha vida. O fato de eu ser mais introspectiva me deu essa liberdade e essa aceitação de estar só. Mas afinal, o que é solitude? Paul Tillich, um ilustre pensador e teólogo do século XX, abordou o tema da solitude como sendo a grandeza e a glória de se estar só. É meio paradoxo no tempo que nós vivemos, onde as pessoas têm a necessidade de aceitação, têm a necessidade de ser vistas, reconhecidas, de estar entre a multidão. Elas precisam ser aceitas. Eu fico observando algumas pessoas que fazem de tudo para estar entre a multidão. Mesmo que de alguma forma ela se sinta desconfortável e sozinha ali, ela aprecia esse contato humano, mesmo que aquilo não esteja lhe causando nenhum tipo de afeto, de amor, só para não ter esse estigma da sociedade que diz que ela é uma pessoa solitária. Mas na verdade, quando nós descobrimos como é a solitude, o que é a solitude, nós passamos a nos aceitar e entender melhor esse processo de estar só. A solitude, ela te traz um autoconhecimento, uma reflexão de si próprio. Você passa a se compreender e a se entender e se aceitar melhor. Através da solitude, você tem a oportunidade de refletir sobre a tua vida, erros e acertos, quais as maneiras de melhorar e de como ter uma essência, uma identidade, né? Hoje é interessante que as pessoas costumam dizer, a filosofia costuma dizer que não existe mais um indivíduo, porque o indivíduo tem uma natureza muito distinta dos demais. Isso se dá devido à forma como as pessoas têm se comportado. São influenciadas por pensamentos, por ideias, por religiões até mesmo, por comportamentos, então elas perderam a sua identidade. E eu deixo uma pergunta para vocês. É possível alguém ser um indivíduo? É possível alguém ainda ter essência, ter uma identidade? Eu acredito que sim. E são essas pessoas que se destacam das demais, o que nós chamamos de mediocridade. Pessoas medianas que nunca saem da margem, nunca saem ali daquele nível médio. Por quê? Porque muitas vezes querem estar entre a multidão e não ser o destaque na multidão, né? Isso não é sobre soberba, não é sobre orgulho, isso é sobre essência. Quando nós conhecemos a nós mesmos e aprendemos a valorizar a nossa essência, a gente entende como podemos contribuir de forma mais significativa na sociedade. Aí estar entre as pessoas vai se tornar muito mais agradável, muito mais reflexível, muito mais importante, porque nós, enquanto sociedade, devemos contribuir para o crescimento um dos outros. Mas o que nós percebemos é que, apesar das pessoas estarem entre as multidões, elas não contribuem de forma significativa, porque elas se tornam algo ali mediano, estão sempre na mesma situação que as outras, elas não têm um algo a mais para oferecer. E esse algo a mais você só vai encontrar quando você realmente aprender a se conhecer. Diferente da solidão, que é aquela necessidade de atenção, de companhia, aquele sentimento de angústia, de falta de felicidade, a solitude é um momento de conexão consigo mesmo, é um momento agradável, onde você aprecia a sua própria companhia. E é disso que você precisa muitas vezes, voltar a olhar para dentro de si e descobrir a sua essência. No mundo que nós vivemos, nós olhamos tanto para as pessoas para buscar um parâmetro, uma direção, um foco, porém, talvez a resposta esteja dentro de você. A resposta esteja dentro de você, talvez você tenha o que você precisa. E se você parar de olhar para a multidão e começar a olhar para dentro de si, você vai encontrar tudo aquilo que necessita para uma vida rica, uma vida abençoada. Falando sobre a solitude e o cristão, é muito importante que como cristão nós venhamos entender que o Senhor preza muito por este momento íntimo e sozinho, onde você pode refletir inclusive sobre as coisas de Deus, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual, sobre como tem sido o teu desenvolvimento espiritual. Jesus mesmo nos dá esse exemplo de solitude. Por vezes entre a multidão, ele se refugiava nas montanhas, se refugiava em lugares onde ele poderia ter um contato mais íntimo com ele mesmo e com Deus. A solitude te traz essa essência, esse conhecimento de Deus, porque você passa a olhar menos para o externo
e apreciar mais o interno. E é aí onde Deus se conecta com você, porque a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito. E como que nós vamos ouvir o nosso Espírito? Como nós vamos ouvir o que o Espírito Santo quer falar ao nosso Espírito? Se a gente deixar que as vozes externas, que a multidão tome conta da nossa vida, que os afazeres, que a correria tome mais tempo conosco do que aquele tempo que nós poderíamos dispor em estar com Deus. Falando sobre o cristão e a solitude, é muito importante você se reconectar consigo mesmo. É muito importante você ter estes momentos de silêncio, de tranquilidade, para colocar os teus pensamentos em ordem, para entender melhor sobre você e contribuir de forma mais significativa para o teu ministério. Jesus, realmente, a gente percebe que por muitas vezes ele apreciou a solitude, em meio à multidão que o desgastava, né, que muitas vezes estavam ali só pelos milagres que ele podia fazer, e mesmo ele demonstrando amor, compaixão e misericórdia, ele se ausentava, ele tinha momentos de reclusão onde ele colocava novamente a sua mente, o seu corpo em ordem, né? Ele tinha um momento com Deus, ele tinha um momento de reflexão consigo mesmo, para depois descer novamente e estar ali entre a multidão. O profeta Elias, nós vemos também que depois de passar por muitas situações de adversidade, perseguição, ele foi viver um momento de solitude, apesar de que a princípio aquilo não foi uma fuga assim muito benéfica, vamos dizer assim, não foi uma coisa que ele fez espontaneamente, ele fugiu de uma pessoa que estava perseguindo ele, mas com o tempo ele foi entendendo que aquele momento foi importante na vida dele. O momento em que ele parou de ouvir Deus falando com ele para os outros, para ouvir Deus falando com ele para dentro de si. Né? Nós vemos que o Senhor, depois de um tempo, ele dá aquele tempo para ele, dá aquele momento para ele poder se reconectar, para ele poder recarregar as suas energias espirituais, emocionais, porque o trabalho ministerial que ele exercia era muito forte naquela época, e depois o Senhor se apresenta a ele suavemente e lhe dá ali algumas recomendações e ele vai continuar fazendo a obra do Senhor. Então é sobre isso, quando você tem um momento para si, quando você volta para si novamente, você tem essa oportunidade de ouvir Deus falando com você e te dando novas direções, te dando novos caminhos, te dando novos propósitos. Em meio à multidão, ao barulho da multidão, você não consegue ouvir muitas vezes nem a si mesmo e nem a Deus. É muita gente, é muita confusão, né? Nós vivemos numa sociedade que não para, né? As pessoas não param, elas acham que parar é algo improdutivo, mas existe até aquele conceito de ócio criativo, onde você para poder ter novamente os teus pensamentos reordenados e descobrir novas formas de viver, de trabalhar, de contribuir de forma significativa para a sociedade. Por fim, a solitude é um momento de paz, de encontro consigo mesmo, de autoconhecimento, um momento em que você pode apreciar e valorizar, porque é o melhor momento da sua vida, é o momento onde você está com a melhor companhia, que é você mesmo. As pessoas, elas apreciam muito a companhia das outras, e isso é importante o viver em sociedade, mas muito mais importante é conhecer a si mesmo para contribuir de forma significativa para essa sociedade. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, forte abraço, fique na paz do Senhor.